pessoa e, assim como você, eu sou um apaixonado por carros, em especial pela estética automotiva. E, vez por outra, eu venho aqui compartilhar como eu realizo os meus trabalhos. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre iluminação. E eu não tenho aqui a pretensão de te apresentar um projeto de iluminação, e sim de compartilhar com você quais são as variáveis que eu considero na tomada de decisão na hora de estruturar um projeto de iluminação. Não interessa se eu estou comprando um refletor, uma lanterna, ou se eu estou colocando uma iluminação no teto do meu estúdio. Como eu pensei? O que eu considerei importante? O vídeo de hoje é sobre isso, e se eu fosse você, já deixava logo um gostei. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora para não perder nada do que é publicado aqui. Como eu disse, eu não tenho a pretensão de te apresentar um projeto de iluminação. Afinal, eu nem sei onde você trabalha, se o local é muito ou pouco iluminado. Mas eu posso te ajudar a pensar a iluminação. E quando eu falo pensar em iluminação, eu estou lembrando dos tempos de escola. Lembra quando a professora ficava preocupada se você ia escrever uma cola no braço de uma fórmula, ou se você ia copiar da prova do seu colega? E ela falava, não tenta decorar a fórmula, tenta entender a fórmula, entender a equação que gerou aquela fórmula. É isso que eu vou tentar contribuir com você agora. É sobre isso que eu vou falar. Por quê? Porque durante o processo de correção de pintura, é legal você ter condições de simular as situações que o carro vai encontrar quando ele estiver na rua. Então não importa se é sol do meio-dia, se é pôr do sol, e não importa se você está passando na área nobre da cidade, com aquela lâmpada branca, quase azul, estourando em cima do carro, ou se você está num bairro periférico com uma lâmpada de vapor de mercúrio amarelada que mais se assemelha ao pôr do sol. Então essa luz branca, clara, de um dia claro, do sol ao meio-dia, ela vai te mostrar alguns defeitos. O pôr do sol, aquela lâmpada mais amarelada, ou essa lâmpada que eu falei, do vapor de mercúrio, ela vai te mostrar outros defeitos. E você deve simular durante o trabalho, não importa se você está num estúdio fechado, num galpão, na garagem da sua casa, ou se você trabalha na rua, é necessário você simular essas diversas situações que o carro vai encontrar, para que, quando ele estiver na rua, não importa, ele vai ter que se comportar do mesmo jeito. Uma lâmpada mostrou micro-risco, a outra lâmpada mostrou holografia. Lá fora, vai ter situação de holografia, vai ter situação de micro-risco, vai ter situação, a gente chama de haze, né? Que é aquela névoa, aquele embaçado. Não é nem holografia e nem micro-risco. É um embaçado que você percebe. Como é que você faz para simular essas diversas situações? É sobre isso que eu vou falar. E eu vou começar falando justamente dessa variação de temperatura de cor, que nada tem a ver com energia térmica. Eu não estou falando de calor. Temperatura de cor é essa variação dessa luz mais branca, mais azulada, até essa mais amarelada, mais avermelhada. Ela é medida em Kelvin e o símbolo dessa unidade de medida é a letra K. Ela não tem nada a ver com energia térmica, como eu falei. Aliás, na sua origem ela até tem, porque Kelvin estudou a partir da chama de uma vela. Então, essa variação você vai ter que simular durante o seu trabalho. E aí, se você tem essa variação aí de 2.700 a 3.200 Kelvin, que é uma luz mais amarelada, que mais se assemelha ao pôr do sol, ou 4.000, 4.500 Kelvin, que é o branco neutro, essa é ótima para mostrar essas névoas que eu falei, esse embaçado. Ou se você tem lâmpadas aí de 5.000 a 6.500 Kelvin. Aí eu já estou falando de um dia claro, sol ao meio-dia. Então essa variação de temperatura de cor é medida em Kelvin e o símbolo é a letra K. Então aqui já vai a resposta de uma das perguntas mais frequentes que eu recebo. André, eu devo comprar uma luz branca ou amarela? E aí eu te falo o seguinte, entre as duas, tem as três. Ou seja, se você puder ter uma variação ali entre 2.700 Kelvin a 3.200 Kelvin, uma outra variação entre 4.000 e 4.500 Kelvin, que é o branco neutro,
E também uma outra variação entre 5.000 e 6.500 Kelvin, que é o branco frio, né? Aquela luz branca quase azul, é melhor que você tenha as três. Se você não tiver condição ou tiver dificuldade de encontrar essa variação de temperatura de cor na sua região, eu sugiro que você fique entre as duas mesmo, entre a mais amarelada e a mais clara, a mais branca, quase azulada. Isso aí já vai te ajudar a simular essas situações que o carro vai encontrar quando ele estiver na rua, como eu falei. Outra pergunta muito frequente é a seguinte: André, eu devo comprar refletores de 20 ou de 30 watts? E eu falo para você o seguinte: watts não é quanto ilumina. Quanto ilumina é lumens. E eu já vou falar. Watts é quanto gasta, quanto consome de energia. E essa confusão ela é muito comum porque no passado a gente associava a quantidade de energia que essa luz consumia à quantidade de iluminação que ela produzia. Os mais antigos têm o hábito de falar lâmpada de 60 velas ou lâmpada de 100 velas. Então a gente associava a quantidade de luz que essa lâmpada podia emitir à quantidade de energia que ela gastava. Então watts não é quanto ilumina, watts é quanto gasta, né? E aí vai uma dica, assim, na verdade uma curiosidade, né? As pessoas costumam colocar lâmpadas mais frias, né? Maior luminosidade em áreas de maior produção. Então você vai perceber, de repente, escritórios onde as pessoas estão trabalhando, são lâmpadas brancas, claras. Aquilo ali dá uma noção de produtividade, de energia. A lâmpada mais clara é aquela que está na cozinha, que você precisa ver as coisas, enxergar, é onde você está trabalhando. As lâmpadas mais amareladas, mais aconchegantes, são aquelas onde você coloca no seu quarto, onde você quer mais paz, mais tranquilidade. Então, essa variação, e aí tem até uma curiosidade que eu vou colocar aqui para você, que no Nordeste, né, um dos lugares mais quentes do Brasil, o consumo de lâmpadas mais brancas, que dão uma sensação de lugar mais frio, porque o lugar já é muito quente, então você quer uma sensação de frescor. E aí você usa uma lâmpada mais branca, mais azulada. E no sul do país, que é o lugar mais frio, você tende a ter lâmpadas mais amareladas, porque assim te dão uma noção mais de aconchego, né? Um lugar mais quentinho. Então essas são as curiosidades que você tem no uso dessa variação de temperatura de cor. Isso é muito usado também em loja de roupa, é muito utilizado também na área de verduras e frutas do supermercado, porque se você quer destacar mais uma calça jeans, ou se você quer destacar mais uma maçã numa banca de verdura, essa temperatura de cor, ela vai te mostrar. Outra coisa que é muito pouco falado, mas também é muito utilizado em lojas, nos supermercados, quando você vai numa exposição e vai visualizar os quadros que estão naquela exposição, é o IRC. O IRC é quanto de verdade aquela iluminação está me entregando em relação àquele substrato. Eu estou olhando para aquela peça vermelha e quanto de verdade tem nesse vermelho. Quando você varia o índice de reprodução de cor, você pode inclusive alterar essa cor. Quando você trabalha a temperatura de cor, essa luz mais branca ou mais amarela, e você também varia o índice de reprodução de cor, esse vermelho pode virar marrom. No nosso dia a dia, na nossa rotina, o que isso quer dizer? Levando em consideração que o Sol é 100%, quanto maior for o índice de reprodução de cor, ou seja, quanto mais se aproximar do Sol, melhor. Por quê? Porque você vai ter condição de ver, por exemplo, diferença na tonalidade da pintura. Às vezes um carro foi repintado e se você tem iluminação com elevado índice de reprodução de cor, você vai ter condições de observar se aquela peça foi pintada ou não. Por quê? Porque tem mais verdade naquela peça. Quanto de verdade aquela luz te entrega em relação a determinado substrato. Então, IRC não é uma tecnologia específica de um determinado equipamento. IRC é o índice de reprodução de cor. Uma vela tem um IRC, só que ele é muito baixo. Por isso que o ambiente fica todo amarelado, e ela também é inconstante, fica vibrando muito a luz. Então,
índice de reprodução de cor acima de 80% é o ideal para a gente. Hoje, na estética automotiva, nós temos produtos específicos para correção de pintura, nós temos produtos específicos para repintura, que vão nos dar até 96% de RC. Ou seja, como eu falei, levando em conta que o sol é 100%, ou seja, o sol está te entregando a verdade, maior fidelidade em relação àquele substrato, àquela peça que está sendo observada, então produtos com 96% de IRC é um absurdo. Claro, eu não sei se esse é o seu momento, mas o ideal é que você busque equipamentos com índice de reprodução de cor acima de 80%. Agora há pouco eu falei que watts não é quanto ilumina, é quanto gasta. E esse aqui é um exemplo claro disso. Isso aqui são refletores com lâmpadas de halogênio. E esses refletores aqui têm 500 watts de potência. Gasta muito para emitir uma luz que o LED hoje consegue fazer consumindo muito menos energia. Essas lâmpadas de halogênio, elas não têm mais uma função específica. Apesar de elas mostrarem muitos defeitos, elas precisam de muitos watts. E o LED, ao contrário disso, ele precisa de muito menos watts para gerar muito mais lúmens. E o que são lúmens? Lúmens é a unidade de medida que determina quanto de luz aquele refletor, aquela lanterna ou aquela lâmpada vai produzir. Então, quando você quiser mais luz, mais iluminação, como eu aqui, eu trabalho em um ambiente muito claro. Então, para eu jogar uma luz em cima do carro, eu preciso, via de regra, de mais lúmens. Ao passo que se você estiver trabalhando numa garagem, ou num galpão fechado, num estúdio com das paredes pretas, e você usar a mesma quantidade de lúmens que eu tenho aqui, as chances são que essa luz vai estourar na peça. E você muitas vezes não vai nem conseguir enxergar o defeito. E dependendo do quanto de luz você jogar nessa peça, ela vai refletir e vai te confundir, e chances são que você não vai enxergar nada. E um fato curioso que vai ilustrar bem essa questão dos lúmens foi durante uma Copa do Mundo, onde eu e alguns amigos decidimos fazer um churrasco. E a gente alugou um projetor. Ligamos o projetor na televisão para projetar o jogo de futebol naquela tela. E era uma área aberta, com piscina, churrasqueira, e a gente colocou o projetor ali, preparamos tudo. Quando a gente ligou e jogou aquela imagem na parede, não saiu nada. A parede continuou branca. Por quê? Porque aquele projetor, ele não tinha quantidade de lúmens suficiente para projetar aquela imagem num ambiente tão claro, num lugar tão aberto. E aí a gente saiu correndo, colocando lençol, lona, forrando as paredes, para tentar tornar aquele ambiente escuro, para daí sim, aquele projetor, com aquela quantidade de lúmens que ele emitia, conseguir projetar aquela imagem na parede. Então, unidade de medida de luz, de quanto gera de luz, de luminosidade, é lúmens e não watts. Outro ponto, outra questão que você deve observar, é o ângulo. Em que ângulo essa luz trabalha? Então, o refletor, a lanterna, a própria lâmpada, seja ela par 20, a R70, eu vou falar sobre isso, ou MR16, elas têm um ângulo de atuação e uma distância onde esse ângulo, onde essa luminosidade tem o melhor efeito, onde ele tem o seu resultado otimizado. Então, se você tem muitos lúmens ou poucos lúmens, vamos tratar de muitos lúmens, você tem uma luz forte que ilumina bastante, e ela ilumina a 36 graus ou a 45 graus, ela forma um cone de luz. Só que o fabricante, ele te falou que aquele cone de luz, ele é otimizado a 50 centímetros. E o pé direito da sua oficina ou do seu estúdio são muito altos. E aí aquela luz, ela vai dispersar tanto que ela não vai mostrar os defeitos do carro. Ou você aproximou demais essa lâmpada do substrato, você aproximou demais a lâmpada do carro e viu que ela estourou. Ela também não mostrou os defeitos. Então você tem que observar o ângulo de atuação e a que distância esse ângulo de atuação é otimizado. Outra coisa que as pessoas me perguntam, André, por que eu tenho que estar de um lado da luz e ela do outro? Por que é importante trabalhar com essa luz em ângulo? Isso já me foi perguntado algumas vezes,
porque eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo muito rapidamente sobre esse assunto e eu vou explicar para você agora. Quando você coloca essa luz perpendicular ao substrato e ela atua em um determinado ângulo, ela vai formar um cone ou um canhão, que é o caso das lâmpadas AR70, que eu vou falar daqui a pouco. Ela vai formar um ângulo e ela vai atingir uma determinada parte do substrato. Quando você coloca essa luz em ângulo e ela já tem o ângulo de atuação dela, ela bate na peça e ela corre pela peça, vamos dizer assim. Então você ganha uma maior área de atuação dessa lâmpada e consegue enxergar nela maiores defeitos. Na prática, no nosso dia a dia, por que isso faz diferença? Porque, em tese, o carro ele mostra mais defeitos quando ele está em movimento. E a lâmpada do poste, o sol, o farol do outro carro, eles estão, em geral, atuando em ângulo. Eles mostram muito mais. É como se ele batesse e espalhasse no substrato. Ele bate e espalha na peça. Então é legal você sempre trabalhar em ângulo. Lembrando que o motivo desse vídeo, o suco desse vídeo, André, o que eu vou tirar desse vídeo? Você vai tirar desse vídeo o que na prática o carro vai encontrar na rua. Então eu preciso simular as condições o mais fidedigno, o mais próximo da realidade possível. E no dia a dia, as luzes batem no carro em ângulo. Elas batem, espalham e mostram os defeitos. Legal? Então por isso que é legal você trabalhar de um lado e a luz trabalhar de outro. Outra informação muito importante, tudo isso que eu falei aqui agora está na caixa. Está na embalagem das lâmpadas. Você compra uma lâmpada, tudo isso está na caixa. Você compra um refletor, tudo isso está escrito na caixa do refletor. E também está escrito no refletor, no verso. Você pega um refletor, vira ele o verso e você vai ver que todas essas informações estão lá. E tem uma outra informação que também está em todos os refletores, que é muito importante que você deve observar. São duas letrinhas seguidas de dois números. Essas duas letrinhas, IP, elas significam em português índice de proteção ou grau de proteção. E essas duas letras são seguidas de dois números. O primeiro número indica quanto esse equipamento resiste em relação à poeira, quanto que ele está protegido em relação a partículas sólidas. E o segundo número indica quanto que ele está protegido em relação a líquidos. Se você trabalha em uma área molhada ou em um lava-jato, é importante que você observe se esse equipamento ele é resistente à água, ou se ele é à prova d'água, se pode derramar líquido acidentalmente, se só pode respingar, ou se ele pode ser mergulhado num balde, por exemplo. Então, se você trabalha em área molhada, ou se você trabalha em local com muita poeira, é importante que você identifique se esse IP, se esse grau de proteção, se esse índice de proteção está de acordo com o ambiente que você trabalha. Eu te falei que eu não ia te apresentar um projeto de iluminação, mas eu ia te ajudar a pensar esse projeto. O que eu pensei na hora de tomar a decisão de colocar as lâmpadas dispostas no teto da maneira que elas estão hoje? Para isso, eu levei em consideração a otimização da área onde o composto polidor atua. No vídeo sobre teste de setup, que você pode acessar aqui no card, eu falo que os compostos polidores, eles têm a sua melhor atuação quando você trabalha em áreas entre 40 por 40 ou 50 por 50 centímetros, né? Isso vai variar de acordo com o produto, mas também está descrito no rótulo. Então, por isso, eu pensei, no meu caso, no meu estúdio, que a cada 40 centímetros do carro, ou seja, você pega painéis maiores e separa, divide em painéis menores. Esses painéis menores devem ter em torno de 40 a 50 centímetros. Isso está no vídeo sobre teste de setup, você pode acessar aqui no canal. E aí, eu tenho 3 temperaturas de cor a cada 40 ou 50 centímetros do carro. Tá claro para você? Então, se eu estou trabalhando aqui no capô do carro, ou no teto, ou na tampa traseira, ou nas laterais, eu preciso, a cada 40 centímetros, que é a área onde eu vou trabalhar, é a área onde o produto, seja de corte, de refino, enfim, vai atuar melhor, esses produtos vão atuar melhor nessa área, e aí eu procurei variar, no mínimo, 3 temperaturas de cor
por cada seção de 40 por 40. Então, a cada seção onde eu estiver trabalhando, eu vou ter 3 temperaturas. Eu estou trabalhando aqui, no capô do carro, por exemplo, e já estou vendo uma lâmpada amarela, que dependendo da cor do carro já vai me mostrar mais micro risco. Mas também na mesma seção tem uma lâmpada branca, neutra, 4.500 Kelvin, 4.000 Kelvin, que vai me mostrar mais aquele embaçado, aquele haze que a gente fala, né? Aquele embaçamento. Não é tanto holografia. E essa lâmpada mais branca, mais azulada, ela tende a mostrar mais a holografia. Claro, isso vai variar de acordo com a cor do carro. Então, eu tenho sempre a cada 40 ou 50 centímetros espalhado por todo o carro, por isso que elas estão dispostas desse jeito, eu vou ter ao menos 3 temperaturas de cor. Então, em cada seção que eu estiver trabalhando, eu já estou simulando as condições que o carro vai encontrar lá fora. Então, na prática, o que eu estou falando? Se você observar a primeira lâmpada, essa aqui, ó, ela é branca neutra. Ela nem é tão amarela quanto essa e ela nem é tão branca quanto essa aqui. Então, em cada seção do carro, eu vou ter as 3 temperaturas de cor me mostrando os defeitos. E essas lâmpadas tubulares brancas e amarelas, que dão um efeito bacana, que deixam o seu estúdio bonito, muitas vezes elas não mostram os mesmos defeitos que essas lâmpadas aqui mostram. Só que elas são muito boas em mostrar um outro tipo de defeito. Essas lâmpadas aqui tubulares, essas lâmpadas brancas, elas são ótimas em mostrar defeitos na preparação. Sabe quando o carro vai ser repintado, que é feita a preparação, wash primer, e a pessoa não faz um bom controle de lixamento nessa preparação e deixa marca de lixa no primer. Aí deixou marca de lixa no primer, pintou o carro, ou seja, a parte pigmentada, a tinta, e depois aplicou o verniz. Aí quando você vai polir o carro, você acha que o carro está riscado no verniz, mas na verdade ele está riscado no primer. E essa luz tubular branca, ela é excelente para mostrar esse tipo de defeito. Claro, eu não sei em que momento você está do seu trabalho, já falei isso. Então isso é uma construção, eu não comecei com toda essa iluminação, com toda essa estrutura, com equipamentos importados. Eu não comecei assim. No meu início e durante muitos anos, eu trabalhei com lanternas que eu comprava em loja de pesca. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, você já sabe. Você diz gostei. Se você não gostou desse vídeo, você diz não gostei. Essa é a melhor forma que eu tenho de saber se de fato estou te ajudando a ir em direção ao seu próximo nível. E se você gostou desse vídeo, você compartilha para que mais e mais pessoas possam ter acesso a essas informações. Legal? É isso. Um abraço e a gente se vê no próximo nível.